Ô Ludmila, a gente, continuando aí falando de Covid, hoje o governador Romeu Zema fez uma live, no período da tarde, e anunciou mudanças no programa Minas Consciente, né? Entre elas, as cores escolhidas para definir as ondas, o que vai ser mudado a partir do próximo sábado, viu? Vou colocar esse material aí, então. Antes nós tínhamos 4 ondas e agora vamos simplificar para apenas 3 ondas. E as cores das ondas geravam uma certa confusão. E agora nós vamos colocar as ondas exatamente igual está num farol, num semáforo. A onda vermelha, a onda amarela ou laranja e a onda verde. E a onda vermelha vai ser aplicada naqueles casos em que o município ou a região estão com mais dificuldades, o que faz todo sentido. A amarela ou a laranja, naqueles numa condição intermediária. E o verde somente para aqueles que estão com uma condição mais segura. Ou seja, muda, né? Muda tudo, né? E já causava uma certa estranheza que o município está na onda verde e que tem ali as restrições. Quando relaciona cores, aí imagina um semáforo, né? Vermelho pare, amarelo espere e verde liberado. Agora o Estado acabou, então, entendendo que essas cores devem seguir esse padrão aí e que o verde é que vai liberar tudo, né? O governo meio que trocou as bolas aí, colocou uma confusão para um entendimento tão óbvio. E aí as pessoas realmente ficavam perdidas. Mas se é uma onda verde, por que não podemos abrir? Se é uma onda branca, como a nossa macro-região vive, por que não podemos abrir? O que chama a atenção em relação a essas mudanças, Odair, é que afeta diretamente a municípios pequenos, né? Municípios até 30 mil habitantes poderão ter comportamentos diferentes, seguindo aí alguns critérios, como infectados abaixo de 50 nos últimos 14 dias. E aí uma pergunta, quem fará essa fiscalização efetiva para saber em relação a esses números, para conferir essa abertura? Porque as cidades, vamos ver a nossa região aqui, por exemplo, Patos de Minas, Lagoa Formosa e Presidente Olegário aderiram ao Minas Consciente. Sim. Eles estão seguindo a deliberação 39 e não a deliberação 37, como Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba decidiram seguir. E essa é uma circulação grande, né, dessas pessoas, até mesmo como às vezes as pessoas trabalham em Patos de Minas, moram em Presidente Olegário, Lagoa Formosa, então há um trânsito de pessoas. E aí, então, teremos comportamentos diferentes dentro do Minas Consciente para cidades diferentes, né? E aí, como é que vai ser essa fiscalização? Como é que vai ser esse andamento? É claro que a gente sabia que precisava de ter uma diferença, uma distinção para grandes cidades, para cidades menores, até porque a velocidade de transmissão em cidades maiores se dava muito maior do que em cidades menores. O governador, inclusive, cita isso, Ludmila, na fala dele. Ele fala dessa questão dessas cidades, esses municípios com 30 mil habitantes, que poderão, então, reabrir, né, parte do comércio não essencial a partir de sábado, e ele justifica isso falando justamente da questão daquelas pessoas que na cidade do interior não precisam necessariamente usar o transporte coletivo urbano. Ele cita que esse o transporte coletivo urbano o maior problema hoje na transmissão, segundo o governador, ou um dos maiores problemas na transmissão aí da Covid-19. A gente tem essa fala dele aí, vou pedir o Luiz para colocar. Os municípios com menos de 30 mil habitantes vão ter um tratamento diferenciado ou simplificado. Um dos principais focos de transmissão da Covid nós sabemos, o transporte coletivo, tanto em trens, quanto em metrô, quanto em ônibus. Por quê? Porque ali há uma aglomeração grande de pessoas, as pessoas tocam no corrimão ou no suporte, aonde seguram, e isso facilita muito a propagação. E cidades pequenas,
que são a grande maioria daquelas que estão em Minas Gerais, sequer existe transporte coletivo no número considerável delas. Eu mesmo conheço muitas cidades pequenas, como que as pessoas se deslocam a pé, ou de bicicleta, ou de carro, porque é muito fácil. Ninguém precisa estar se deslocando no transporte coletivo. As distâncias a serem percorridas são pequenas. Então, essas cidades onde há essa não incidência de transporte coletivo, nós vamos estar considerando isso como algo que faz com que a cidade venha a ter um tratamento diferente. Eu acho curioso, né? Eu vejo como curioso a maneira como o governador relaciona a disseminação do vírus da Covid-19. Não que ele esteja totalmente errado. Mas, enfim, a determinação é que a partir de sábado, as cidades, né, com até 30 mil habitantes poderão, então, reabrir aí, segundo a fala dele, parte do comércio não essencial, que hoje está fechado para aqueles que estão aí nesse programa, né, do Estado, Minas Consciente, para então flexibilizar a partir desse fim de semana. Simplificar uma problemática ainda com muitas interrogações e que as pessoas esperavam muito essa fala, Odair, justo para cidades menores, com poucos casos, mas que vivem um momento importante, até mesmo porque muitas dessas cidades sequer têm um leito de UTI, sequer tem condições de dar um tratamento rápido para uma pessoa que, às vezes, apresenta aí um problema importante em curto espaço de tempo. Mas simplificar aí a transmissão, a forma de circulação do vírus como fosse apenas pelo transporte público. É claro que a gente sabe que é um local importante de alerta, de cuidados, mas a dimensão de circulação do vírus se dá aí por diversas formas, em diversos meios.